Chegou a hora de falar sobre um assunto que ainda é pouco explorado, que é sobre superdotação e altas habilidades. O que você sabe a esse respeito, hein? Quando você pensa em superdotação e altas habilidades, o que vem à sua mente? Bom, a gente vai ter um bate-papo agora para que alguns conceitos possam ser desmitificados. E para isso eu vou receber duas mães e um filho que vão conversar aqui sobre esse assunto, já que faz parte da realidade deles. Entre aqui, Paula. Oi, seja bem-vinda. Obrigada. Esse é o Pedro, filho da Paula. Essa é a Denise, mãe do Heitor. Senta aqui. E o Heitor não pôde vir. Não. Gente, que coisa boa ter vocês aqui. Pela primeira vez no Viva Educação, nós vamos falar sobre esse tema. Né? Verdade. Atualmente, a gente ouve falar muito, né? TDAH, a gente fala muito em autismo, mas sobre superdotação e altas habilidades, a gente ainda fala pouco. Não é verdade, Paula? É verdade. Existem muitos mitos, né, na superdotação que precisam ser esclarecidos, porque há um prejuízo muito grande nessa interpretação. Então, assim, quando você fala muito sobre o autismo, o TDAH, a neurodivergência como toda, porque tudo é funcionamento diferente, né? Ela tem que ser esclarecida. Por quê? Porque essas crianças, esses adolescentes e nós, adultos também superdotados, né? Quanto tempos invisíveis somos por não ter mesmo a consciência do que é essa condição. Você tem essa condição. Sim. Você e o Pedro. E o Pedro e meus outros dois filhos. Os dois também. Também. É uma família de superdotados. Exatamente. É uma família neurodivergente. A gente funciona diferente. Funciona diferente. Que é o caso do Heitor também, né, Denise? Isso. Seu filho mais velho. Isso. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é como é que você descobre como é que você descobre a superdotação? Como foi que vocês descobriram? Por exemplo, Denise, no seu caso, como é que você descobriu que o Heitor era um garoto superdotado? Vivi, primeiro agradecer, né? É um tema realmente muito importante e pouco visto, né? Pouco debatido, né? E a gente sempre achou Heitor muito inteligente, muito habilidoso, né? Muito desenvolto, né? Desde cedo. Mas a gente sempre ligava a que nós estimulamos muito. Sim. Né? Então, andou muito cedo, falou muito cedo, né? Leu muito cedo. Mas sempre a gente ligou, não, a gente está ali sempre por perto, estimulando, né? Mas os primeiros sinais de um comportamento um pouco divergente foi na escola, né? Então, a gente começou a notar uma certa inquietação, que até então a gente achava que era porque ele tinha muita energia, ele realmente tem muita energia, e o ambiente escolar ele é um ambiente muito controlado, né? Então, ele é um ambiente padronizado, onde mas se exige das crianças e adolescentes um comportamento padrão. E ele estava fugindo desse comportamento, né? Então, ele estava muito inquieto e, ao mesmo tempo que parece um paradoxo, o rendimento escolar caiu um pouco, né? Então, chamou um pouco a nossa atenção, isso, né? E, num processo de investigação, nós descobrimos o contrário, que ele tem uma alta capacidade, porém, alguns fatores ambientais não favoreciam. Não estavam favorecendo, então ele estava ali, né, um pouco com esse comportamento um pouco destoante, né? E aí nós fizemos o link de toda uma história de vida, né, com essas características, né, que pra gente era algo normal do nosso dia a dia. Quando a gente olha para a nossa família, a gente vê que existe um perfil, né, de pessoas com muita energia, são inquietos por natureza, são curiosos, são criativos, né? Mas a gente não imaginava que seria uma característica específica. Isso é super interessante que você falou do paradoxo, né? O Heitor começou a ter um baixo rendimento escolar.
E aí você descobre que ele tem altas habilidades, que ele é superdotado. Então, isso foge completamente do que a gente tem em mente. Não é, Paula? Porque o mito, né, o da mito... genialidade, né, e que eles, porque superdotação não é desempenho escolar. Inclusive, a subestimação crônica de um superdotado vai trazer com que eles baixem a potência. É como se você tivesse uma Ferrari numa rua esburacada, porque é isso o nosso sistema de ensino. E aqui eu não falo de escola específica, eu estou falando do sistema de ensino. Ele faz com que essas crianças reduzam a potência para funcionar em baixa potência. Então, eles baixam o desempenho. Por quê? Porque chega um ponto no nosso sistema de ensino, e principalmente aqui de Teresina, é impressionante, como eu estava conversando com você, que funciona só para a criança passar no vestibular. E essa criança é uma criança curiosa, que quer conhecimento, que quer aprender. Não é sobre repetição, entendeu? O sistema escolar, ele funciona nisso. É cíclico, repetitivo e linear. E o superdotado vem contra isso, entendeu? É um cérebro, como a Denise falou, muito ativo, são crianças ativas, com energia. Meus filhos que são superdotados profundo, porque sim, a superdotação é um espectro, então eles funcionam no metapensamento, eles fazem conexões muito rápidas. Então eu digo assim, se você entende do cérebro, você vai entender que essas sinapses deles são muito mais rápidas. Como é que uma mente hiperativa, o corpo vai ser parado? Não tem como. Não tem como. Então, você está me falando a respeito da necessidade de você ficar lá 6 horas, sentado numa cadeira, olhando para o professor, te dando aula e você ter que estar calado, concentrado. E treinando para uma prova. Não é isso que a gente quer, não é verdade? Então, o sistema de ensino, ele massifica. Ele lhe prepara para uma prova. Enquanto o superdotado, não. Ele quer mudar o mundo. Ele não gosta de coisas rasas. Então, ele quer conteúdos aprofundados. Ele quer conhecer coisas novas. Por exemplo, eu estava conversando aqui com a tua produção justamente sobre isso, porque o Pedro hoje faz projetos. E ele achou isso tudo muito interessante, né, Pedro? Eu falei, vamos fazer um trabalho aqui na TV, né, que eu já trabalhei com comunicação, para ele ver como funciona isso. Então, é isso que o superdotado quer. Entendeu? Essas conexões muito rápidas que eu te falei são microcombustões mesmo, dão uma sinapse tão rápida e esse aprendizado é tão rápido que muitas vezes no metapensamento, que eles são muito visoespaciais, agora, eles calma, precisam Paula. ler. Calma, Paula, que aqui tem uma mente superdotada e o outra mente com TDAH. Aqui o negócio tem que ser equacionado. O que é o metapensamento? Então. Primeira coisa que eu preciso entender, o que é este metapensamento? É justamente como o superdotado aprende, é o que eu estou falando, que vem contra o sistema de ensino. Então, os superdotados que são mais profundos, eles são mais visoespaciais. Muitas vezes, porque eles têm o quê? Uma memória muito grande. Sim. E essa memória vem na inteligência fluida e cristalizada. É muita coisa armazenada. Vocês entenderam a inteligência fluida armazenada? Vocês estão entendendo? Então, é muita coisa armazenada. Quando o professor começa, muitas vezes, um conteúdo, eles já sabem como o professor vai concluir. Quantas vezes eu tenho que esperar? Agora, eu tenho minhas artimanhas. Fico contando até 10. A pessoa conclui um raciocínio que eu já sei como ela vai concluir, entendeu? Então, isso no sistema de ensino, uma criança que ainda não tem um controle inibitório, o cérebro não está totalmente formado, é muito complexo. Essa criança tem que ficar parada esperando os outros. Sem dúvida. Pedro, e você, Pedro? Olha, o Pedro, ele está aqui o tempo todo. Ele já olhou para a iluminação, ele já me perguntou sobre o meu Padre Cícero, ele já olhou ali o TP. Tá gostando, Pedro, do estúdio? Tô. O que você mais gostou aqui? Fala aqui para mim. Eu acho que essa parte mais de tecnologia que tem. Você gosta? Mas essas câmeras, essas outra parte. Aí também tem umas coisas que eu gostei, que foi um negócio aqui. Gostou? Sim. E sua mãe estava falando que você gosta de fazer projetos. Que tipo de projeto você gosta de fazer? Projetos que não afetem no meu conhecimento, mas sim gerem mais conhecimento. Tipo, a escola, ela não consegue fazer isso para o superdotado sem adaptação. Então, o projeto é uma saída quando a escola não consegue fazer a adaptação. Então, acho que o projeto, para mim, é isso. E como é que seria uma escola bem massa para você? Assim, se você pudesse construir uma escola, essa escola aqui é perfeita para mim, como é que ela seria? Uma escola que adapta. Mas como? Para fazer o quê? Ela vai se adaptar para fazer o quê? Para te ensinar o quê? Adaptar para o que precisa.
ela não precisa adaptar para tudo, ela só adaptar o que precisa. Mas eu não sei o que precisa. Conta pra tia o que é difícil pra ti, uma coisa que é difícil. A escrita, fala pra ela. Eu tenho dificuldade com a escrita, também tem... Agora explica pra tia, por que é essa dificuldade com a escrita? Ela não entende. Não sabe porque dizer. a superdotação, tem 2 motivos. O braço que eu escrevo já quebrei 2 vezes. Quebrou 2 vezes o braço. Eu acho que você deve ser quietinho. Eu sou, pior que eu sou. Então me conta, fala da tua dificuldade em relação à escrita. É porque a escrita, além de eu quebrar, quando o superdotado, o cérebro dele é tão rápido, que é tipo tu botar a Ferrari pensando, uma Ferrari finge que o motor da Ferrari tá pensando a velocidade ali, e o motor de um Fiat Uno Não acompanha. não acompanha, entendeu? Então teu cérebro é mais rápido que a escrita, então tua mão não vai conseguir acompanhar o teu cérebro. Olha, eu tenho uma triste notícia para te dar. Quando a gente passa dos 40, o cérebro também pensa mais rápido do que o corpo. Olha, vou te dizer que a tia sabe do que você está falando. Tô brincando com você. Denise, em relação ao Heitor, quais foram as características? Eu já percebi, né, em relação ao Pedro, ele falou sobre adaptações. Que adaptações foram necessárias que você reivindicasse junto à escola dele, que fossem feitas para que o Heitor pudesse ser hoje uma criança mais acolhida no ambiente escolar? Vivi, é importante deixar claro que nenhuma adaptação, que a adaptação ela não é impossível no ambiente escolar, né? Muitas vezes a gente escuta que não dá. As escolas reclamam muito. Não pode ser feita, ou não sabemos como fazer, ou vai prejudicar mais na frente, né? Principalmente no ensino, a gente fala muito de Teresina, né? Porque quando a gente observa o ensino fora é um pouco, né, diferente. Então, um ensino muito voltado para provas, preparação de provas de concurso, né, como é o vestibular, ele não permite, ele é engessado, né? Porém, essas adaptações, não existe um padrão de adaptação. As adaptações ocorrem de acordo com a necessidade de cada indivíduo, porque cada indivíduo é diferente. Então, Sim. O Pedro é um superdotado que ele tem uma necessidade, o Heitor tem outra, né? São fases diferentes, né? Então, por exemplo, provas, calendário de provas estendido. Por quê? Porque o superdotado, ele funciona, a mente é muito exigida. Então, ele precisa de um descanso, ele se sobrecarrega muito rápido, né? Então, a gente flexibiliza, às vezes, um calendário escolar de provas, né? Muitas vezes, como ele não consegue ficar muito tempo em sala, tem a necessidade de sair, né, por alguns minutos, não é simplesmente abandonar o ambiente escolar. Para se autorregular. Para se autorregular. Né? Ele precisa dar uma respirada, ele precisa olhar para o céu, ele precisa tomar uma água, lavar o rosto. São medidas muito, a meu ver, muito simples, né? Porém, a escola precisa se capacitar, né? O ambiente escolar precisa estar preparado, assim como para qualquer outra necessidade, qualquer outra neurodivergência ou um transtorno, né? Agora, eu tenho um questionamento e vocês me perdoem a ignorância, mas é assim, a escola, existe um grupo de crianças ali dentro e a escola foi preparada para ser uniforme, né? O sistema que a gente adotou como sistema de ensino é para ser, isso aqui... Para a maioria. Vocês não sabem, mas eu e a Paula, nós estudamos juntas. Verdade. Então, assim, nós éramos alunas conversadeiras e tal. Então, a escola, ela é feita para a média. Para a maioria. Né? Como é que é a escola? Vocês acham que realmente existe a capacidade, a escola tem a capacidade de atender às demandas das individualidades? Porque hoje não é mais como antes. Antes, no meu tempo e da Paula, na escola era todo mundo... quem era neurodivergente não tinha o diagnóstico ou nem estava na escola. Nem estava. Hoje nós convivemos, né? Existe o coletivo.
Será que a escola, ela tem condições, a escola da forma que ela se apresenta hoje, de atender a essas peculiaridades? Eu acho que sim, sabe como? Fazendo a flexibilidade. Olha, o superdotado, ele precisa de 3 coisas que são todos, comum a todos. Flexibilidade, autonomia e compactação. Então, veja, não é uma criança que vai dar trabalho absurdo dentro da sala de aula, porque eles são autônomos. Então, o conhecimento vem para eles de forma também autônoma. Se eles tiverem interesse, não tenha dúvida, esse potencial vem junto. Olha, eu vou lhe falar que em 6 meses... Eu fiz estou concluindo uma pós-graduação, eu já fiz mais de 4 cursos de formação, participei o ano passado de todos os cursos de superdotação que existiu. Então, quando o superdotado quer, ele tem uma capacidade, geneticamente falando, que ele vai dar conta. Então, o que eu falo para a escola? Gente, o que a gente tem? É um direito constitucional, né? Porque a Constituição já traz o direito, né, na sua obra, na Carta Magna, né, de lei brasileira, que ela tem que prezar pela dignidade da pessoa humana, né? Então, o que está acontecendo? O que acontece é que e a própria Constituição, no 208, parágrafo 1º, também traz, junto com a LBD, no 5º, o quê? O direito subjetivo da educação, que é um direito subjetivo. Então, ela tem que atender. Ela não pode dizer que ela não pode atender a minoria e nem a diferenciação. Então, o que eu vejo? É difícil? Não é tão difícil. Então, é flexibilizar o horário. Eu vejo hoje meu filho de 15 anos que concluiu já, no primeiro ano do ensino médio, todo o conteúdo de matemática do ensino médio. Faz sentido essa criança estar dentro de uma sala de aula? Aí ela vai fazer o que a gente fazia. Ela vai conversar. Entendeu? Entendi. Então, tem que ter essa flexibilidade. Tirar um pouco o ego do lado e entender que aquela criança já tem esse conteúdo. Ela não precisa dessa repetição. Porque essa repetição impacta na saúde mental deles. Entendi. E para falar sobre esse assunto, vocês decidiram arregaçar as mangas, Sim. né? E fazer um evento que vai ser realizado que dia? Pronto. Aí eu vou fazer um evento aqui no dia 15 de junho, né? Que, inclusive, infelizmente, nós não temos mais vagas. Mas a gente vai trazer grandes profissionais do Brasil, referência, para falar sobre a superdotação. Então, a gente vai trazer a doutora Osene Ribeiro, que, para mim, é a maior referência do Brasil hoje. Ela é superdotada. Porque outra coisa, Vivi, você fala muito bem de uma condição se você está dentro dela. Sem dúvida. Não é? Então, já junta o empírico, já junta o conhecimento científico e junta tudo. Eu digo até que ciência não vale a pena, mesmo, que tu pode rasgar se ela não funcionar na prática. Né? Então, a doutora, ela tem 42 anos de experiência na prática, avaliando, já trabalhou até no MEC, na educação de superdotado, porque Denise está aqui e sabe. Nosso maior impacto é a educação. Entendeu? Quem adoece nossos filhos como adoeceu meu filho foi a educação, porque ele funciona diferente do sistema. Então, a gente vai trazer a doutora Osene, a gente vai trazer um profissional que trabalha com essas adaptações, que era isso que eu ia te falar. A gente não deixa a escola na mão, não. A gente sempre tem alguém para auxiliar na escola. Então, a escola não sabe fazer hoje, o Pedro trabalha muito com projetos, porque ele é muito prático, que também o metapensamento precisa disso, que são pessoas muito visuais, já tem conclusão, então aprendem na prática, fazendo. Então, eu tenho uma neuropsicopedagoga que faz toda essa adaptação, que inclusive trabalha com adaptação no Brasil inteiro. Eu vou trazê-la também. Vou trazer um profissional jurídico para dizer que a escola pode fazer isso, entendeu? Porque tem respaldo jurídico, Denise, que é advogada, também sabe. Existe um respaldo jurídico para isso. E vamos trazer também uma mesa de saúde mental. Porque qual é a minha preocupação como mãe hoje? É adoecer meu filho. Sem dúvida. Tá entendendo? Do que adianta um potencial desse numa criança quebrada, num adolescente quebrado? Nada. Você está certíssima, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo filhão. Denise, diga pro Heitor que eu quero recebê-lo aqui em uma outra oportunidade. Obrigada por terem vindo. Gente, eu acho que esse debate é super importante. Muito importante. É importante que as pessoas que estejam em casa, que vejam, de repente, o filho é diferente em alguns aspectos, que não massacrem a criança cobrando que ela se adeque e que ela seja igual a outra. Porque tu funciona diferente. Aí se tu choca com o teu funcionamento, lembra, um carro funciona a gasolina, tu bota diesel, ele quebra. Exatamente. É a mesma coisa. É funcionamento. Excelente comparação. Meninas, muito bom ter vocês aqui.